Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Jovens Bíblicos. Aqui você confere vídeos curtos durante a semana, no final de semana um vídeo um pouco mais longo. Hoje nós estamos com o tema 5 traumas do profeta Ezequiel. Hoje é um vídeo de teologia bíblica. Nós vamos fazer uma interação entre os textos bíblicos, a história bíblica de Ezequiel e a psicologia. A gente pode extrair da Bíblia também muita coisa da psicologia para ver uma interação entre as duas áreas. Teologia bíblica é a área que estuda a revelação de Deus a revelação de Deus progressiva ao longo das páginas das Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Aqui tem uma obra de teologia bíblica. John Wesley, Parábolas e Milagres de Jesus. Wesley comenta as parábolas e as curas realizadas por Jesus Cristo. É uma obra muito boa, obra que eu estou lendo, inclusive. Ezequiel foi um dos profetas do Antigo Testamento, um profeta muito importante, muito usado por Deus, mas isso não livrou ele de passar por situações muito difíceis, muito complicadas. Nós vemos que Ezequiel passou por algumas situações traumáticas. Ele viveu um período muito difícil, um período em que Israel foi levado, no caso o povo de Judá, foi levado de Jerusalém para estar com os caldeus na Babilônia. Era um período de guerra, um período de destruição, e tudo isso trouxe muitos males para Ezequiel. O primeiro deles foi justamente esse. Ezequiel, ele teve que sair da sua terra natal. Às vezes é necessário a gente mudar para uma outra terra. No começo é difícil, mas depois a gente se adapta e até nos faz bem. Porém, dentro do contexto de Ezequiel, a gente sabe que não foi algo fácil. Ele foi levado para uma terra estranha, com deuses estranhos, e ele com certeza levou bastante tempo para poder se adaptar. O segundo trauma que Ezequiel passou foi a perda do sacerdócio. Ezequiel era filho de Buzi. Ele era para ser um sacerdote, alguém que ensinava a lei de Deus, que intercedia pelo povo e que oferecia sacrifícios a Deus pelo povo. O sacerdócio, ele era através ele vinha de sangue, de família. Se o seu pai era sacerdote, você também se tornava um sacerdote. Era necessário ser da tribo de Levi para você ser um sacerdote. Dessa forma, Ezequiel estava sendo preparado para se tornar um sacerdote também como seu pai. Mas, infelizmente, a guerra, o cativeiro, tirou isso dele. Lá ele não poderia mais exercer o sacerdócio, ele não poderia mais oferecer sacrifícios ao seu Deus. Ezequiel perdeu esta função. Essa situação foi o segundo trauma que Ezequiel passou. O terceiro trauma que Ezequiel vai passar é o trauma da guerra. Ver os terrores da guerra. Você vê os seus parentes, amigos, colegas, muitas vezes sendo feridos ou morrendo em uma guerra. Isso não é algo fácil. Ezequiel, ele viu muitas pessoas morrendo, ele viu muita gente sendo levado para outra terra, sofrendo. Isso tudo traz muitos traumas, muitas tristezas para a pessoa. Você vê já no século XX as pessoas que participaram da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, as que sobreviveram, todas elas voltaram traumatizadas. Da mesma forma aconteceu com Ezequiel, aquilo trouxe com certeza uma carga emocional muito negativa para ele. Quarto trauma que Ezequiel passou foi o trauma da escravidão. Ezequiel, naquele momento, teve que passar por uma situação de trabalhos forçados. À beira do rio Quebar,
Ezequiel estava, e Ezequiel estava ali exercendo funções de escravo, trabalho pesado, no sol quente, trabalho difícil. Ezequiel viveu também situações muito difíceis com relação ao trabalho. Nós sabemos que o trabalho ele é uma bênção de Deus, porém, por causa do pecado, muitas vezes ele pode ser desconfigurado, se tornar demasiadamente pesado, se tornar algo que não vai fazer bem para a pessoa. Foi o que aconteceu com Ezequiel. Algumas pessoas também dizem que a Bíblia apoiava a escravidão de forma alguma. Quando Deus criou o ser humano, em Gênesis você vê bem claro que Deus criou o ser humano para dominar sobre outras espécies. Mas Deus não criou o ser humano para dominar o seu semelhante. A Bíblia deixa isso bem claro. Deus ele não traz nenhum mandamento claro a respeito, no Antigo Testamento, a respeito de escravidão, porque a cultura da época não permitiria. A cultura da época não tornaria isso viável. Nós estamos falando de pessoas que naquela época não tinha ainda filosofia, não tinha ainda ciência, não tinha ainda direitos humanos. Falar para aquelas pessoas que elas abandonassem de uma hora para outra a escravidão não adiantaria de nada. No Antigo Testamento que Deus fez, ele regulou a escravidão. Ele, através de Moisés, colocou limites. Ele tentou tornar a escravidão um pouco menos gravosa para que aquelas pessoas sofressem menos. Se Deus aparecesse hoje e mandasse as nações pararem as guerras, escrevesse no céu, para que as nações que estão em guerra, por exemplo, a Rússia, a Ucrânia, tem conflitos também lá entre Israel e Irã, será que essas nações elas iriam parar a guerra? Talvez no momento que elas vissem, elas até ficassem com medo e parassem, mas com o tempo elas retornariam à guerra, porque o ser humano que tem liberdade, ele leva tempo para ele poder entender o propósito de Deus, a vontade de Deus, isso vem com o tempo. Por isso que no Antigo Testamento Deus ele regulamentou, impôs limites à escravidão, e no Novo Testamento Jesus vem e fala para a gente amar o próximo. Quando ele fala isso, ele acaba de uma vez por todas com a escravidão no sentido teórico da coisa, no sentido de dizer que isso não tem como, porque se você ama o seu próximo, como que você vai escravizar o seu semelhante? Se você realmente amar ele, você não vai escravizar. Isso é algo que não é uma pessoa específica ou outra que fala na internet, mas muitas, né? É um argumento, às vezes, muito utilizado na internet. E nós temos o último trauma de Ezequiel, que foi ele ter perdido a sua esposa. Ele fala que perdeu o deleite dos seus olhos. E parecia que ele gostava muito da sua mulher, da sua esposa, mas infelizmente ele perde ela também lá no cativeiro, lá na Babilônia. Nós vemos no histórico que Ezequiel é uma pessoa muito traumatizada. Ele passou por muitas situações difíceis, como eu e você passamos. Mas sabe o que Ezequiel fez? Ele continuou firme no seu chamado. Ele continuou firme naquilo que Deus tinha estabelecido na vida dele. Olha só o que está em Ezequiel 1:1, falando do chamado de Ezequiel. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ezequiel tinha convicção do seu chamado e ele permaneceu nele, ele perseverou, ele não olhou para as circunstâncias difíceis, ele buscou em Deus força para prosseguir, e é o que eu e você temos que fazer, não olharmos para os traumas, não olharmos para as situações difíceis, por mais que não seja fácil, nós sabemos que não é fácil, mas nós temos que lutar para prosseguirmos em Deus, para prosseguirmos em Cristo Jesus. O Espírito Santo usou Ezequiel porque ele foi perseverante, e assim Ezequiel fez a sua diferença na sua geração, e por mais que ele tenha passado momentos difíceis, ele pode ser considerado um homem vitorioso, porque ele perseverou em Cristo Jesus. Que você também possa perseverar, que você também possa levantar, se erguer e continuar no chamado de Deus para a sua vida. Gostou do vídeo? Se você tiver gostado mesmo, não deixe de se inscrever no nosso canal, de continuar nos acompanhando.